Jordão Santana. Chegando por aqui na BMC Channel, na Rede Everest, no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, por aí vai, nós estamos presentes. É só você procurar o Rádio Diamante, comigo, Jordão Santana, que tem o prazer e a honra de poder compartilhar com você história de vida, mensagens que vão transformar a sua forma de viver, de acreditar nos seus sonhos e de realizá-los. Hoje é dia de repensar pensamentos, né? Isso. Estou aqui com o representante do Instituto Teológico Metanoem, né? É o Dr. Ronald Rivas Antezana. Falei certo? Certo. Ótimo dia para o senhor, tudo bem? Tudo bem, Jodel. É um prazer estar aqui. Uma honra estar aqui com todas as pessoas que já estão presentes, que estão participando nesse momento. Por esse canal, né, esse programa, né, o Radiamante, né, muito sugestivo esse nome. Tem a ver até com a sua matéria também, sabia, né? É que, para quem não sabe, o Dr. Ronald Rivas, ele é psicoterapeuta, isso, né? E, doutor, o nome, o Radiamante, é a mistura de rádio com diamante, fala de lapidação. Ótimo. Então a gente conta histórias, a gente traz mensagens aqui para as pessoas poderem ser lapidadas através do conhecimento e de histórias de vida, né? Ótimo. De certa forma, isso também já é uma psicoterapia, Sim, né? Porque o nosso objetivo, né, é repensar pensamentos. Essa é a metanoem, vem do grego, né? Famosa metanoia, né? Que é repensar pensamentos, é justamente isso. Que legal. Isso também está, inclusive, na filosofia. A filosofia é uma ciência que está sempre em busca da verdade, né? Então tem a ver também com repensar pensamentos. Isso. Jodeu, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que me permite estar aqui, tá? Para quem está participando a primeira vez dessa rádio, desse canal, né? Primeira de muitas. Que será de muitas, né? Meu nome realmente é Ronald, tá? Eu só trabalho, né, com a psicoterapia e usando a linha da programação neurolinguística, né? Minha certificação é internacional e estamos há mais de 3 anos trabalhando dentro da área. E certamente para quem é observador percebeu que ele tem um sotaque um pouco mais carregado que o normal, né? Isso. Fala muito bem, fala fluentemente o português, mas o senhor é de qual origem? Isso, eu sou boliviano, né? Eu nasci, me criei na capital, em La Paz, Bolívia. Aí eu estou aqui há um tempo, né? Mais de 30 anos já aqui, trabalhando sempre com pessoas, né? Já faz mais de 30 anos que eu trabalho com pessoas, tá? Dentro da área de recursos humanos, né? Sou formado em bacharel em teologia, mas tenho a pós-graduação em gestão com pessoas, tá? E como minha formação é em teologia, eu ministro, né, cursos de teologia, curso bacharel, médio em teologia, mas sempre minha atenção é para o ser humano como pessoa, tá? Então, vivi no campo missionário, né, como pastor missionário. Bacana. Por 19 anos e meio nos estados. Na Bolívia Pernambuco. mesmo? Não, aqui mesmo. no Brasil. Você fez o caminho o inverso. Normalmente o Brasil vai para a Bolívia. Você vai sair da Bolívia, de La Paz, e vem para o Brasil. Isso. Certo. Então eu estive lá no Pernambuco, tá? Minas e aqui no estado de São Paulo, em algumas cidades, né? E hoje, né, na verdade, hoje, tá? Eu fiquei 24 anos e meio trabalhando em tempo integral, né, na obra. E hoje eu estou dedicado plenamente, integralmente à área do ensino teológico e ao atendimento terapêutico, né, diante das necessidades que a gente vê hoje. Então, além de você ser um psicoterapeuta, você também é um doutor em teologia. Isso, né? tenho meu mestrado, né, minha pós-graduação, tá? E nós ministramos quase todo dia teologia. Que tá? bacana. É isso, bacharel e médio. E o senhor, falando em teologia, nós sabemos que tem várias teologias, né? Dentro do próprio cristianismo existem vários tipos. Mas o senhor é evangélico? Qual é a sua denominação? Nós eu sou cristão, né? Da Assembleia de Deus desde 86, graças a Deus, né? Eu pertenço a essa igreja, tá? E eu sigo, né, esse
processo, até inclusive do nome do Instituto, Instituto Teológico Metanoem, que é repensar o pensamento e sempre estar pensando e repensando a teologia, tá? Eu sempre digo que eu não ensino teologia, né? Eu ensino a repensar a teologia, a pensar a teologia. Ver de uma forma diferente. Isso, porque se não, nós somos meros repetidores. Eu digo assim, papagaios, teólogos papagaios, escuta e repete, né? E não é esse o objetivo, tá? Jesus sempre nos desafiou a pensar, né, a verdade, tá? Então esse é o propósito, tá? Certo. Dr. Ronald, também aqui, no seu cartãozinho, por sinal, Sim. muito bonito, por sinal, ó, bonito, né? Aqui fala também que nos cursos que o senhor leciona, tem capacitação em liderança, evangelismo, plantação de igrejas, Isso. metodologias para professores da EBD. Isso é muito bom, porque para quem não sabe, a EBD é a Escola Bíblica Dominical. Isso. Né? E muitos dos professores que lá estão têm até unção, mas não têm aquele devido conhecimento. Então, bacana. É a parte técnica, né? Então, eu dou realmente treinamentos, tá, para líderes, né? É minha pós-graduação em gestão com pessoas, liderança. E dentro do curso do bacharel, nós temos um módulo, né, de 8 aulas, de 3 horas, especificamente para gestão e liderança nas igrejas, né, para líderes. E eu tenho grandes frutos nisso, porque pessoas que fizeram o curso e a sua igreja em 3 anos triplicou, quadruplicou de números, né? Legal. Então, é um crescimento sadio, tá? Dentro de uma gestão de liderança bíblica, né? Então, nós damos sim o treinamento para líderes, treinamento de evangelismo, treinamento para professores, né? E também, como eu sou trainer em programação neurolinguística, que é um dos patamares já do meu certificado internacional, Eu tenho dou curiosidade de fazer uma curso. pergunta daqui a pouquinho sobre a neurolinguística, que muita gente não conhece, a famosa PNL, Isso. que é muito utilizada nos nossos dias. Sim, a PNL, né, ele tem vários degraus, né? Graças a Deus, Deus me deu graça, permissão de estar fazendo a minha certificação internacional, né? Foram 3 anos de estudo e eu sou então capacitado, habilitado para ministrar também cursos, né, de programação neurolinguística. Inclusive nós já ministramos em São José, aqui, né, e voltaremos a ministrar ainda esse ano, né, para ajudar pessoas a se capacitarem. Agora estamos falando de PNL, programação, né, mas o que é isso? Isso, né? é uma boa pergunta. Vamos entender, né? Programação, né, neurolinguística. Então, a própria palavra já define a si mesmo. Por quê? Né? Programação vem da programação de software, programação de computadores, tá? E neuro, né, vem do cérebro, do neuro mesmo, tá? E linguística vem da linguagem, da palavra, da comunicação. Então, dentro da programação neurolinguística, tá? Compreende-se que todos nós geramos um programa interno, nosso cérebro, nós nos programamos, tá? Mas essa programação, ela fica aqui no neuro, né? Ou seja, no cérebro, né? E essa programação acaba, tá, ou se reprogramando ou manifestando isso mediante a linguagem. Tá? Quando eu falo linguagem, não estou somente falando da linguagem falada, mas também da linguagem expressa, manifesta, né? Chamada linguagem corporal. Formas, de todas as formas, linguagem corporal, tonalidade de voz, velocidade, ritmo, tem muitos fatores, né, nessa comunicação. Então, a programação neurolinguística ajuda as pessoas a perceber qual a programação que eles têm consigo mesmos, porque às vezes a pessoa se programa para ter, na verdade, uma vida limitada. Há outros que se programam para ter uma vida mediana. Há outros que se programam para ter uma vida de sucesso. Então, cada um de nós programamos para ter uma qualidade de vida. Eu sei
porque conscientemente todos querem ter uma vida de sucesso, realizada, feliz, plena, tá? Mas nem todos nos programamos para isso. Sim, então basicamente é aquilo que dizem, e aí parece até frase de para-choque de caminhão, mas não é, que o limite quem cria somos nós mesmos, Isso, né? isso. Nós é que nos impomos os nossos próprios limites, né? Isso. Bom, sobre a PNL ainda, eu vejo que muitos pregadores, por exemplo, usam e abusam até da PNL como forma até de causar impacto, né? Sim. Muitas vezes. E aí eu pergunto, na sua opinião, você como especialista Sim. da área, você concorda em usar essa PNL para causar, inclusive, comoção na hora da pregação? Olha, o que é, se aprofundando um pouquinho mais da PNL, tá? Quando a gente fala da programação neurolinguística, a gente está falando da arte da comunicação. Eu poderia resumir nessa palavra, arte da comunicação. Agora, quem faz uso dessa ferramenta, tá? Tem que saber a intenção para a qual usa, né? Isso é de suma importância, né? Porque não é só usar a ferramenta, né? Um açougueiro pode usar a sua ferramenta, a faca, para fazer excelente bife, ou pode usar para matar alguém. Então, a ferramenta existe, tá? Agora, eu louvo a Deus, né? Por quê? Porque às vezes alguém pensa que basta ter programação neurolinguística, PNL, tá? E pode pegar a Bíblia e já pregar. Nós temos que ter o carinho, o cuidado, o respeito, né? Porque tem um conhecimento teológico, tá? E tem um conhecimento da ferramenta da PNL. São duas coisas que, claro, que somadas são excelentes, mas não dá para eu ministrar a palavra sem ter o conhecimento teológico. É como querer falar português sem ler um livro sequer, né? Tá? Então, assim, desculpe o que eu vou dizer, mas vai falar besteira. Vai ter uma excelente arte da comunicação, que a PNL te dá essa arte, mas vai comunicar coisa que não está na palavra de Deus, tá? Então, até já vi algumas postagens que dizem, esses pastores, esses pregadores que usam o coaching para comunicarem, tá? Mas não é o coaching o problema, tá? Não é a PNL o problema. É o propósito. A questão que a pessoa que está usando essa ferramenta não tem esse conhecimento teológico, tá? Então, tem que saber diferenciar. Outra coisa que também está relacionada ainda a esse tema, a gente fala de psicoterapia e da comunicação, e aí é um tema que está sempre em voga, a oratória, que muita gente tem medo de falar em público, outros têm dificuldade de falar com as pessoas, ficam introvertidas e tudo mais. Sobre a questão da oratória, que é uma matéria também muito estudada, desde a época dos primeiros filósofos lá na Grécia, né? Isso. A oratória nos nossos dias, o senhor teria como traduzir a importância dessa mesma matéria para as pessoas que estão em casa nesse momento? A oratória, dentro do nosso mundo evangélico, nós chamamos homilética, né? Que é a oratória dirigida à área bíblica, né? Então, a oratória, eu creio que é algo essencial. Eu dou cursos de oratória no nível médio, que é o curso médio de teologia, damos curso de oratória no nível de bacharel e damos o curso de oratória profissional, né? Que é com os trainers, tá? Que já é uma oratória de nível literalmente profissional. Ajudamos, às vezes, algum político, algum vereador. É para quem já domina a comunicação, mas quer melhorar, otimizar. É para né? se comunicar assim em todas essas áreas. A oratória profissional é uma área para políticos, para oratória para quem trabalha em qualquer área, não necessariamente na área religiosa. Entendi. A homilética é uma oratória mais para igreja, né? E a oratória profissional é para qualquer pessoa, na empresa, em qualquer área de comunicação. Tá? Essa é uma oratória mais profissional. Agora, eu, né, como cristão, né, eu acho essencial que todo ministro deveria aprender a oratória profissional. Por quê? Dentro da oratória profissional, nós não somente aprendemos a nos comunicar, mas receber
ou feedbacks que as pessoas estão fazendo. Então, se eu não tiver essa arte da comunicação, eu penso que estou transmitindo, mas não estou, porque os outros não estão recebendo. Tá? Então, às vezes, algumas pessoas, alguns líderes me procuram e dizem assim: mas pastor, a minha igreja, olha, tem trabalho e não cresce. Não é que ele não tem uma boa mensagem, tá? Às vezes ele não está conseguindo transmitir. É o que no rádio a gente chama de ruído na comunicação. Isso, tá? O ruído da comunicação, perfeito, isso mesmo. Você está indo bem, mas tem uma interferência, tem outro, aí acaba interferindo. Agora, voltando para o tema que, por sinal, é o que nos trouxe a esse papo aqui, falando de psicoterapia. Sim. De repente, em casa, hoje, nós temos aqui uma audiência, graças a Deus, aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, e pelo Brasil, através da Rede Everest e das plataformas de podcast. Sim. Né? A pessoa, nós falamos de vários temas aqui, mas a psicoterapia, ela é a mãe de todas essas matérias aqui que nós citamos. Ótimo. E aí a pessoa quer conhecer o seu trabalho, Sim. seu escritório, fica aonde aqui em São José, como é Sim. que as pessoas fazem para te conhecer, inclusive pelas redes sociais? Certo. Então, dentro da área da psicoterapia, tá, nós atendemos já há 3 anos, tá? E nós temos assim uma lista de pessoas, tá? Eu não vou dizer centenas, mas já passou mais de 100 pessoas, né? Onde nós ajudamos as pessoas a se compreenderem a si mesmos dentro das questões internas, né? Às vezes tem síndrome de pânico, depressão profunda, tendências suicidas, né? Nós já atendemos mais de 12 pessoas que tentaram 3, 4, 5 vezes, ou até as 4 vezes, ia tentar a 5ª vez o suicídio, e ajudamos e melhora, transforma, né? E outras áreas também, porque dentro da psicoterapia com a neurolinguística, também usamos para a área profissional. Então, pessoas que estavam tentando passar no AB 3, 4 vezes não conseguiam, então tem bloqueios, né, mentais, emocionais, também ajudamos e as pessoas passaram em concursos. E outras áreas profissionais, tá? Porque é uma questão emocional. Tá? Então, dentro da psicoterapia, hoje, tá, eu atendo aqui em São José, na Avenida Itabaiana, 584, tá? O meu telefone, né, o 12988 35, né, 5470. Repete. Tá, 988 54 70, né, 70, tá? 70. E nós temos no Instagram, né, rr.antesana, que é meu nome, né, rr.antesana, tá? E no canal do YouTube, né? No YouTube também temos nosso canal, onde temos mais de 10 mil inscritos, estamos em 18 países, graças a Deus. Eu fico Deus abençoe quem inventou a internet, né? Deus abençoe, porque podemos chegar em todos os lugares, inclusive tenho algumas pessoas que se comunicaram comigo lá do Iraque, outros lá da Turquia, dos Estados Unidos, Itália, né? Já chegamos a fazer trabalhos de terapias com pessoas da Itália, Estados Unidos. A internet nos aproxima, né? Isso é uma excelente ferramenta. Então, no canal do YouTube, o nome do meu instituto, Metanoem, tá, está lá, você pode encontrar no seu canal do YouTube, onde temos dezenas de materiais gratuitos. Toda semana eu faço uma postagem de estudo bíblico dentro da Escola Bíblica Dominical, tá? Onde acabamos também usando a neurolinguística e a terapia, tá? E temos vários testemunhos aqui através do próprio canal do YouTube, tá? Dentro do ensino bíblico, das pessoas serem curadas, né? Então, se não, Metanoem parece difícil, então é só colocar meu nome, Ronald EBD, já vai achar. Tá? Mais fácil, porque o EBD, a Escola Bíblica Dominical, é uma das áreas que eu mais trabalho toda semana, então fica bem mais fácil achar. E olha, um tema que eu estou sempre, vira e volta a gente está falando aqui, é sobre a questão dos sonhos, da vida, né? E de continuar acreditando, que inclusive é o que leva muitas pessoas ao suicídio, é não acreditar mais, não ter mais expectativas, né?
E dentro da própria psicologia é muito estudada a questão do suicídio, Sim. porque o suicídio é basicamente como se fosse uma espécie de doença. É quando a pessoa acredita em si, dentro do seu coração, na sua mente, que já não existe mais saída. Sim. E que a única saída é tirar a própria vida, né? Isso deve ser muito estudado, inclusive pela sua matéria, né? Sim. O suicida, ele não quer tirar a vida, ele quer tirar o problema da vida. Então o suicida, ele quer fugir do problema, tá? E ele não sabe como fugir do problema, ele não sabe como se livrar do problema, e ele entende que a única forma seria tirar a própria vida, tá? Então, ninguém quer tirar a própria vida, as pessoas amam a vida, né? Mas o problema lhes sufoca, tá? Então, dentro desses processos, nos ajudamos a compreender a pessoa, né? Quão preciosa é essa pessoa, porque todo ser humano é insubstituível, né? Todo ser humano, tá? Ele tem um valor assim, como diz a própria palavra, criado à imagem e semelhança de Deus. Independente do estado que no momento esteja a pessoa, pode estar na sarjeta, tá? No pior estado, tá? Pode estar numa empresa como líder, tá? Pode estar em qualquer estado, tem preciosidade aos olhos de Deus. Então, quando a pessoa reconhece seu valor próprio, tá? Quando eu me percebo, né, que, tá, eu não preciso de A ou B, de ninguém aqui fora para reconhecer o meu valor, eu tenho o meu próprio valor, tá? Isso, assim, no estralar de dedos, muda. A história muda, tá? Então eu vou ter razão de vida, porque às vezes dos fatores, né, é que às vezes as pessoas estão querendo a aprovação dos outros, estão querendo o carinho dos outros, estão querendo a atenção dos outros, né? E nós pessoalmente não somos o sol do universo. O planeta, o mundo, os planetas não giram em torno de nós. Mas é natural do ser humano que queiramos atenção, que queiramos carinho, né? É natural, mas às vezes esse natural se desvirtua e nós nos tornamos dependentes dos outros. Aí é difícil. E aí entra em voga mais uma vez a filosofia. Platão dizia que a perfeição está no equilíbrio, né? E aí, quando você deixa de amar a si mesmo, você passa a perder o seu valor, né? Isso. Quando você ama demais a si mesmo, você passa a ser narcisista. Isso. Então, eu acredito que dentro disso que você falou, é buscar o equilíbrio. Isso, o equilíbrio. Ontem, inclusive, estamos dando aula de psicologia no curso de bacharel, né? E ontem nós falamos, né, Tomás de Aquino, que ele é um grande mestre, né? E ele disse que o equilíbrio entre a essência e a existência, tá? Isso nos traz, né, a felicidade, tá? Essência e existência, né? Essência é saber quem sou eu, para que existo, qual é o meu propósito de existência, né? Então, quando eu sei a minha essência, eu sei viver a minha existência. Porque se eu não sei a minha essência, qual o meu propósito de vida, eu não existo idealmente, eu não vivo, tá? Se eu não vivo a minha essência, eu não vivo, eu vegeto. Vegetar é igual uma planta que nasce, cresce, dá seu fruto, morre. Mas não deixa um legado, não influencia, não deixa uma história. E nós, seres humanos, não estamos aqui como vegetais para nascer, crescer, produzir e morrer. Não, nós estamos aqui com um propósito de existência, de influenciar pessoas, deixar um legado, ajudar as pessoas. Eu gosto muito de Jeremias, né? Quando Deus fala a Jeremias, e de Jeremias, eu te dei por profeta, tá? Você vai profetizar. E Jeremias disse, não, Senhor, eu sou uma criança. Ele está olhando para si, eu sou,
E a gente chama isso de identidade, né? Eu sou uma criança. Aí Deus imediatamente ele corrige. Não digas, eu sou uma criança. Eu acho muito bonito esse diálogo, porque Deus disse assim: você é profeta, você vai profetizar. Mas ele disse: eu não tenho condições, eu sou uma criança. Deus disse: não diga se eu sou uma criança. Ou seja, se eu estou dizendo, é isso. Aí ele explica por que Deus está dizendo o que está dizendo. Ele disse: Jeremias, você não vai ser profeta a partir de hoje. Você não vai ser profeta com teus, que está mais ou menos com 24 anos, por isso disse: eu sou uma criança, porque dentro do contexto judaico só pode assumir o ministério com 30 anos, que é a idade ministerial. Então ele se vê não adequado para essa idade ministerial. Mas Deus lhe disse: olha, você não vai ser profeta porque você está numa idade adequada. Você é profeta porque antes que estivesses no ventre da mãe, eu te dei por profeta. Tua essência é isso. E olha, sobre isso aí, é interessante que você citou o Jeremias, porque essa forma era como ele se via, como uma criança. Isso. Mas Deus mostra a forma como ele via a Jeremias, que era como Isso. a sua voz Isso. ali em Israel. E isso é muito Isso. bonito. Outra coisa importante para a gente poder finalizar aqui, Sim. Paulo Vieira fala sobre essa questão de você não ser um coadjuvante na sua própria vida, está dentro desse tema aí, né? Então, quando você tem essa identidade, quando você entende quem você é e consegue ter um propósito na sua vida, você sai do personagem secundário e passa a ser o seu personagem principal da sua história. Isso. Né? Isso é muito interessante, né? Porque nós somos responsáveis, né, de quem somos. Né? Eu gosto de uma frase de um dos meus mestres que diz que a história que você conta da tua história provoca o estado no qual você está agora, nesse momento. Se você não está bem emocionalmente, é porque você está contando uma história negativa de você. Se você está muito bem, tá? Se você está vibrando a vida, é porque você conta uma história da tua história para você, tá? Que você tem uma história de sucesso. Então, qual a história que você conta da tua história? Isso te faz ser o protagonista. Tá? Porque se eu escuto as vozes dos outros, que os outros têm uma história acerca de você, eles têm um rótulo acerca de você. Se eu permito que os outros me rotulem, tá? Eu vou me sentir mal, eu vou passar mal, mesmo que esse rótulo seja positivo. Veja o caso de João Batista. Alguém chegou e disse assim: tu és o Messias? Olha que rótulo lindo, fantástico. Mas João Batista disse: não sou. Então tu és Elias? Diminui um pouquinho. Não sou. Então profeta? Não sou. Eu sempre digo para os meus alunos que às vezes precisa ter mais coragem para identificar quem não somos, para depois descobrir quem somos. Muito profundo. Porque eu não sou. Aí diz assim: mas o que dizes de ti mesmo? Aí vem essa questão: de que dizes de ti mesmo? Porque aí você vai ser o protagonista. João Batista pega a palavra e se encontra na palavra. Ele diz: eu sou o que o profeta Isaías disse que eu sou, voz do que clama no deserto. Então tenha seu próprio conceito de você e viva sua essência de vida, seu ministério. Eu acho que não teria melhor forma de terminar o programa de hoje do que com essa mensagem maravilhosa, né? Doutor, bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, pela sua presença aqui conosco. Tem um nome diferente, né? Ronald Ribas Antezana. Isso. Né? Mas já é mais brasileiro até do que boliviano. Já, porque estou mais de 30 anos aqui no Brasil, vivi 16 anos em Bolívia, estou mais para cá, né? Então, para você que quer conhecer o Instituto Teológico Metanoem, Repensando Pensamentos, isso. O telefone é 12988355470, né? Isso. Inclusive até no telefone já é meio motivacional, 5470, né? Isso. Se não der, tenta de novo. Isso, Jorge, obrigado. Aliás, eu vou fazer algo, né, que agora vem na minha mente, tá?
você que está participando desse canal, desse momento, desse programa, tá? Eu vou fazer algo, tá? Que vem agora, tá? Não programei. Vem tá? coisa boa, vem coisa boa. Coisa boa, né? Então, as primeiras 10 pessoas, tá? Que entrarem em contato, mas citarem, né? Eu ouvi o programa do Jordel, o Rádio Amante, tá? Você vai ganhar gratuitamente a inscrição, tá? Seja o curso médio, que a inscrição é R$30, a mensalidade é R$90, ou mesmo o bacharel, que a inscrição é R$100, tá? E tem a mensalidade hoje é R$270. Mas se você disser, olha, eu ouvi o programa, eu participei, cita o nome do programa, então você vai ganhar um desconto gratuito, vai ter gratuito a sua inscrição. Presente do doutor e também aqui do Radiamante para você, né? Isso. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Obrigado. Né? Espero poder contar com sua presença aqui no futuro, contando mais histórias, mais mensagens. É um prazer servir, tá? E ajudar as pessoas, né, que estão aí, tá? Se você precisa em qualquer área emocional, tá? Às vezes tem dores de cabeça contínuas, às vezes obesidade, tá? Às vezes dificuldades de processar alguma área de estudo, tá? Qualquer doença psicossomática, estamos prontos para ajudar, tá? Estamos à disposição. É isso aí. Para você que permaneceu conosco aqui no Radiamante, seja pela BMC Channel, seja pela Rede Everest, seja pelo YouTube, pelo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a você que permaneceu aqui ouvindo, assistindo ao doutor, a mim, Jordel Santana, o Radiamante, que Deus continue abençoando a sua vida. Estaremos aqui novamente no sábado que vem, às 13 horas, e no domingo às 10 pela Rede Everest, bem como em todas as plataformas aí, na hora que você quiser assistir e ouvir, é só procurar o Radiamante. No programa de hoje, você vai curtir aí também o quadro novo da Leoni Menezes falando de gestão financeira. É uma educadora financeira que está com a gente também. Então, eu vou ficando por aqui e para finalizar com chave de ouro, vem aí a Leoni Menezes com Momento Alessia. Tchau, tchau. Fica com Deus. Passa, até mais. Bem-vindo em mais um Momento Alessia. Seja bem-vindo você, nossos ouvintes, que está aqui para aprender um pouquinho mais sobre educação financeira. O objetivo desse quadro é falarmos sobre finanças pessoais, finanças empresariais, gestão de negócios. Vamos falar também um pouquinho sobre investimentos, falar sobre solução de dívidas, economia, tudo que faz parte do seu dia a dia. Então, seja bem-vindo a mais um Momento Alessia. E hoje nós trouxemos duas convidadas muito especiais, que são as duas sócias da Alessia. A Cíntia Rodrigues, que é especialista em solução de dívidas. Olá, Cíntia, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? E trouxemos também a nossa consultora de empresas, a Alessandra Gonçalves. Olá, Alessandra, como é que você está? Oi, Leoni, oi, todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante. Os nossos ouvintes aqui da rádio, durante a semana, deixaram suas perguntas lá para nós, né? Inúmeras perguntas, e nós solucionamos um estudo de caso hoje para a gente trazer aqui para as nossas especialistas. Porque é algo que acontece muito corriqueiramente na vida do brasileiro, né? Que é problemas de cobranças indevidas. Eu não sei se você já recebeu aí alguma vez na sua vida uma cobrança indevida. E isso é extremamente, às vezes, constrangedor. Principalmente quando a gente não está devendo, né, Cíntia? Que foi o caso da ouvinte, né, Leoni? Foi o caso da nossa ouvinte. Então, a nossa ouvinte, sabendo que nós trabalhamos com isso, mandou essa pergunta para nós, mandou o que aconteceu com ela, e a gente gostaria de trazer aqui para vocês, e trazer como que a gente pode tratar desse assunto. Tanto aonde foi o problema operacional da empresa, e também como que o cliente pode proceder, como você, como cliente, pode proceder quando acontece isso com você. Então, eu gostaria de contar para vocês, né? Nós vamos falar aqui de um caso real que aconteceu no estado de São Paulo, e vamos dar nomes fictícios para a nossa cliente, para a nossa atendente e para a empresa, né? Para que a gente possa preservar a identidade de ambos.
E a nossa cliente, ela chama Marina, e ela recebeu uma mensagem no WhatsApp dela. E essa mensagem estava escrita assim: Olá, Marina, tudo bem? Me chamo Tereza e falo em nome da Ótica XYZ. O motivo do meu contato é para lembrá-lo que a sua parcela de número 2, no valor de R$ 170, em nosso carnê, está vencida. O não pagamento acarretará em juros, além da inclusão do seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito. O pagamento pode ser feito em nossa loja ou, se preferir, via Pix. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tenha um ótimo dia. Bom, gente, vou contar a história para vocês. Cíntia e Alessandra, eu quero que vocês me dêem aí a opinião de vocês. Essa cliente, ela comprou um óculos numa ótica e ela parcelou esse óculos em 10 vezes no carnê. E ela pagou a primeira parcela direto na ótica e recebeu o carnezinho dela. A segunda parcela fez um pagamento via Pix e enviou o comprovante para a ótica. E 10 dias depois ela recebeu essa cobrança. Essa cobrança ela recebeu do financeiro da ótica. Só que a empresa não tinha passado para ela para onde ela deveria encaminhar o comprovante. Só passou a chave Pix para ela fazer o pagamento. E aí ela recebeu essa cobrança. E aí, logicamente, que ela enviou o comprovante, depois de ter ficado um pouco constrangida, porque ela já estava sendo cobrada e com juros, né? E aí ela mandou essa mensagem para a gente aqui na Alessia, perguntando se isso estava correto, né? E o que ela deveria ter feito, né? Ela não gostou de ser cobrada, mas ela não fez nada. Ela enviou o comprovante e resolveu o problema. Eu vou conversar um pouquinho agora com a Cíntia. A Cíntia é nossa especialista em solução de dívidas. Cíntia, no caso dessa cliente aí que fez o pagamento, no caso ela não estava devendo, a forma que ela recebeu essa cobrança estava correta? Não, não estava correta. Inclusive, Leoni, quando você me contou o caso, né, eu fui pesquisar e tem um artigo no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 42, e ele fala exatamente sobre cobranças, né? E tem uma parte aqui que é interessante, que eu falo assim, ó: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então, eu trouxe esse pedacinho do que consta lá só para a pessoa saber que, geralmente, quando a pessoa... Nesse caso, ela nem devia, né? Mas até quando a pessoa deve, existem leis que devem ser cumpridas. A cobrança não pode ser abusiva, né? Tem uma série de protocolos que a empresa tem que seguir para efetuar uma cobrança. No caso dessa pessoa que nem dever, ela devia, se ela quisesse, ela poderia ter entrado com um processo contra a empresa, né, pela cobrança indevida e por danos morais, porque pode entrar aí com calúnia, difamação, né? Tá falando que ela fez uma cobrança que ela não devia. Sem contar, né, Leoni, que aqui, saindo um pouco da lei indo para o prático, ela foi muito indelicada, né? Ela já mandou uma mensagem super grosseira, em tom de ameaça. Uma cobrança, independente se a pessoa deve ou não, ela não pode conter ameaça. Cíntia, você está dizendo, então, para mim, que essa que existe dentro do Código de Defesa do Consumidor é como é que chama? Uma cláusula, né? Um artigo. Um artigo onde a cliente ela pode ser restituída em caso de cobrança indevida? Sim. Lógico que quando o advogado for levar isso, né? Se for cobrado que realmente a pessoa que fez isso, ela não estava ciente, vai ser negociado, mas existe sim, ela pode entrar com um processo por uma cobrança que foi feita de forma indevida. E aqui eu poderia falar, estender muito, várias coisas que quando vai se fazer uma cobrança, independente, mesmo se a pessoa deve, não pode ocorrer, tá? Mas eu quis trazer esse ponto específico relacionado no caso dela que nem devia e passou por esse constrangimento, né? Ela nos relata que ela ficou extremamente constrangida. E como ela já tinha pago, ela simplesmente pegou o comprovante e mandou, né? E aí ela foi entender que o comprovante tinha que ser direcionado para um outro lugar que não foi informado para a nossa consumidora aqui. E interessante quando você fala da indelicadeza dessa atendente fictícia aí, a Tereza, porque ela, em nenhum momento ela diz na mensagem para nossa cliente Marina, caso você tenha feito o pagamento, nos envie um comprovante, desconsidere essa cobrança. Não existe essa frase, essa mensagem de texto aqui.
Existe simplesmente dizendo que o não pagamento acarretaria em juros e a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Então, é muito bom a gente saber que você, mesmo você como consumidor, mesmo que você esteja devendo, você tem direitos também, né? É lógico que a gente tem os nossos compromissos e responsabilidades, mas nós temos direitos mesmo enquanto devedores. Mas eu queria perguntar aqui para a Alessandra. Alessandra, quando você olha esse caso aqui, esse estudo de caso nosso, que aconteceu com essa nossa ouvinte, quando você olha para a empresa em especial, né? Agora a gente não vai olhar mais para o consumidor, né? Para nosso ouvinte, mas para a empresa. O que aconteceu aí nessa empresa para ela poder fazer essa cobrança assim devida? Aonde que está o erro aí dentro dessa empresa? O que você analisa nesse caso? Olha, Leoni, pela história que você contou aqui para gente, eu enxergo uma série de fatores, né, de falhas em processos dentro da empresa. Primeiro momento, aliás, o maior prejudicado é o cliente, do começo ao fim, na verdade, né? O primeiro contato que o cliente tem com a empresa, a empresa ela precisa pensar no cliente antes, durante e depois de efetuar uma venda. E a experiência do cliente ela vai para além, principalmente se ainda há débitos a serem, né, computados ali, porque acaba tendo uma relação entre empresa e cliente. Dentro da empresa, quando você me contou, eu falei assim, gente, eles não têm uma comunicação interna saudável. Eles não falaram para o cliente para qual telefone, para qual e-mail, qual o meio que eles iriam enviar, que esse cliente iria enviar o comprovante. Enviou o comprovante, né? Você falou que já havia sido pago, enviou o comprovante. Bom, enviou o comprovante, ninguém recebeu e não deu baixa no financeiro. O financeiro, ele tem que ter o seu controle próprio. Controle próprio, até porque, se porventura a pessoa não envia o comprovante, ele tem o seu controle interno. Ele tem o controle de entradas e de saídas da sua conta bancária, do seu caixa, ele tem controle do seu fluxo de caixa, principalmente visando evitar esse tipo de contato com o cliente, porque ainda que o cliente esteja devendo, ainda que o cliente esteja pendente, ele não gosta de ser cobrado da maneira que foi cobrado. Sim, verdade. E é interessante que quando você coloca no final da frase assim, caso você já tenha realizado o pagamento, favor desconsiderar. Ainda que você não tenha realizado o pagamento, você não fica com a sensação de que está sendo cobrado, que está sendo chamado de caloteiro. Ele está te dando um voto de confiança. Ele está passando para você, assim, olha, eu estou te dando crédito para você rever, porque talvez a gente tenha... Eu estou trazendo para mim, para minha empresa, que o problema possa ter sido eu. Eu posso não ter recebido o que você me enviou, por exemplo. Agora, falar que está pendente e que por estar pendente você ainda vai ter consequências disso, é muito pesado para uma experiência do cliente. E uma empresa sem cliente não sobrevive. Como você vai tratar, né, alguém que você quer que retorne, né? Você tem que pensar antes, durante e depois no seu cliente, nos mínimos detalhes. Aí eu pergunto para vocês e para os nossos ouvintes. Você indicaria essa ótica para uma outra pessoa? Olhando pelo aspecto do pós-atendimento, né? Porque às vezes o atendimento foi bom lá no momento da venda e tal, mas esse pós, né? Porque essa empresa vai ter esse cliente por mais 10 meses aí até terminar de pagar as parcelas do carnezinho dela, né? Então, a pergunta que fica é, a gente indicaria essa empresa quando a gente tem uma experiência um pouco constrangedora, né? E o que você falou é verdade, Alessandra, no aspecto do financeiro, o processo teve um problema, que é onde está o controle financeiro do contas a receber, que não identificou esse pagamento na hora que ele foi realizado, para localizar que X cliente fez X pagamento. Porque mesmo hoje, sendo via Pix, existe identificação, existe a identificação. Então, a gente percebe aí que muitos dos nossos ouvintes já passaram por situações parecidas com essa, né? E a gente olha pelos dois lados da moeda, problema de processo dentro da empresa. Então, você que é empresário, você que é microempresário, que tem o seu negócio e que vende a prazo, que vende parcelado, observar como que você se relaciona com o seu cliente, como que você busca trazer, né, informações que você não teve acesso ainda, buscar junto ao seu cliente, porque tudo isso faz diferença lá no final, porque o seu cliente, ele é que vai indicar a sua empresa, o seu negócio para outras pessoas. E todo o processo, desde o atendimento até o final,
ele faz toda a diferença para que o seu cliente indique a sua empresa para outras pessoas, né? Então, queridos ouvintes, obrigada, Cíntia, obrigada, Alessandra. Eu acho que trouxe uma clareza para os nossos ouvintes, porque é algo que acontece no nosso cotidiano, né? O tempo todo está acontecendo essas cobranças indevidas, então a gente vê que tem problemas de cobranças indevidas e tem problemas de processo dentro das organizações, problema de financeiro e assim por diante. Se você se identificou com essa história, manda lá no nosso Instagram, no Alessia Soluções, ou lá no nosso direct, algo semelhante que tenha acontecido com você, ou alguma pergunta que você queira fazer, alguma coisa que tenha acontecido com você, para que a gente possa responder no próximo programa. Então, você que nos acompanha aqui, deixa lá, no @Alessia Soluções. A gente vai deixar toda semana uma caixinha de perguntas para você colocar sua pergunta lá e a gente possa responder aqui na rádio ao vivo. Gostaríamos de agradecer o Radiamante por esse momento que nós temos aqui com os nossos ouvintes, a Rede Everest, a TV BMC Channel por nos dar essa oportunidade e agradecer a Cíntia e a Alessandra por estar aqui conosco. E na próxima semana nós estamos aqui de volta com o Momento Alessia. Afinal, nós não estamos falando de dinheiro, mas nós estamos falando sobre a sua vida. Um beijo para todos vocês e até a semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Juntos